que estão em casa. Feliz sábado a todos, que Deus nos abençoe, que alegria mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Amém? Amigos que estão aqui conosco, são bem-vindos. Nós temos alguns anúncios que são muito importantes para a igreja, para todos nós. No dia 20, nós teremos aqui o projeto Volta, ok? Onde nós estaremos alcançando, visitando, né, dando aí uma palavra de carinho àqueles irmãos e amigos que estão afastados, né, que não têm vindo na igreja, que têm aí estado um pouco distante da casa do Pai. Então, queridos, já se planeje, será no dia 20, agora de novembro, uma oportunidade, né, maravilhosa, porque às vezes o tempo passa, a gente não dá uma ligadinha, não manda um recado, não visita, mas nós já podemos, desde agora, manter contato, né? Escolha aí alguém que não está vindo na igreja, alguém que, de repente, há muito tempo não está tendo o encontro aqui conosco, né? Então, queridos, não tem comungado, né, conosco, então vá fazendo aí um combinado, vai anotando aí, de já ir, né, deixando um recadinho, telefonando, e assim no dia 20, então, nós teremos uma programação muito especial. E você, então, convidará essa pessoa para vir nessa programação. No dia 21, nós teremos ali no Hotel Itaimbé o encontro dos casais, né, que agora já foi até ontem, era para ser feito a inscrição. Então, só lembrando que será num domingo, né, e teremos ali um encontro dos casais missionários. No dia 24 ao dia 28 de novembro, que será de quarta a domingo, nós teremos a programação evangelística com o tema A Mesa do Pai. Olha que maravilha! Todos nós queremos estar à mesa do Pai, né? Então, vamos fazer planos, uma oportunidade aí de estarmos na presença de Deus, na mesa do Pai, né? Dos dias 24 a 28 de novembro. Ok? Não vamos nos esquecer, anote aí, será uma bênção. No dia 27, teremos a investidura do Clube de Desbravadores, tá? Hoje à tarde, inclusive, não teremos reunião, né, com os desbravadores, nem com os aventureiros, tá? Porque eles estão ali no CREA, num encontro de líderes, né, um mega líder, que está acontecendo aí nesse final de semana, no acampamento, no camping ali da igreja. Nós temos também, no dia 4/12, já no mês de dezembro, né, mas a gente já anuncia aqui, que nós teremos a tarde do Impacto Esperança. Vocês perceberam, né, que o livro desse ano não foi distribuído ainda. Então, anote aí, comece a orar para que nós alcancemos muitas pessoas com esse projeto da entrega do livro Impacto Esperança 2021. Então, no dia 4 de dezembro, à tarde. E no dia 5 de dezembro, nós teremos o piquenique. O piquenique para toda a igreja também. Então, nós estaremos, né, fazendo o trabalho especial no dia 4 de dezembro, à tarde. E no dia 5, nós teremos o piquenique, né, de final de ano, onde a igreja será unida, ali num dia bem legal, bem bacana, no acampamento Batista Gaúcho, na Serra. Tá bom? Então, nós teremos maiores informações sobre isso daqui a alguns dias. E amanhã o culto será um culto de gratidão.
um culto de gratidão por muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo, mas em especial pelo livramento que Deus proporcionou, que Deus deu à família do irmão Álvaro e da Miriam. Um belo motivo. Eu tenho pensado muito sobre gratidão, irmãos, e eu tenho percebido, e Deus tem me dado discernimento para perceber pequenas, mas muito importantes bênçãos na nossa vida e que nós não damos, às vezes, importância. Então, faça planos de estar conosco aqui amanhã. O pastor estará conosco. Será um culto muito especial de gratidão, tá bom? Oremos por todos os projetos, oremos pela igreja. Que Deus os abençoe, abençoe cada um de vocês que aqui está, cada família da igreja, ok? Que Deus os abençoe e vamos aguardar então o culto divino. Obrigado pela atenção. Chegou a hora de adorarmos com casas que tenham conforto. Talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Então, Eloá. Oi, tia Mone. Que música linda, né? Eu tava pensando, tia Mone, eu acho que eu queria muito morar nessa casa aí que a música fala. A gente sonha com casas que tenham conforto. Você também sonha com isso? Eu sonho, tia Mone. Queria tanto poder morar num casarão. Pois é, mas a gente não tem condições, né? Então, Eloá, às vezes eu fico pensando numa coisa. O que, tia Mone? Tia Mone. Antes de você falar, deixa eu só dar um feliz sábado pro pessoal. É verdade! Feliz sábado, pessoal! Feliz sábado, pessoal! A gente tá aqui sonhando com casas que tenham conforto, né? Talvez numa encosta, assim, com vista pro mar, né? É isso mesmo. Mas, na verdade, as maravilhas não fazem sentido. se Cristo não estiver, em primeiro lugar. Isso mesmo! Mas sabe, Eloá? Eu tenho uma história muito interessante para contar hoje. É? Sim, de um jovem. Um jovem? Uhum. Um jovem que a Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia fala que ele era um jovem rico. Tinha muito dinheiro, então. Muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele era um jovem cristão. É? Uhum. Mas ele um dia procurou Jesus. Pra quê? Ele procurou Jesus porque ele queria saber o que faltava para ele para herdar o reino do céu. Ele estava sentindo que não estava salvo? Eu acho que era isso, acho que ele estava sentindo que não estava salvo. E o que aconteceu? Então Jesus perguntou para ele: você guarda os mandamentos? E ele falou o quê? Ele falou: sim, Senhor, eu guardo todos os mandamentos. Olha, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Nossa, eu guardo todos os mandamentos. Desde pequeno eu guardo todos eles. E o que Jesus falou? Então Jesus disse para ele: então lhe falta uma coisa. Que coisa? Jesus disse assim: agora vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. E ele fez o quê, tia Mone? Correu pra vender? Não correu para vender. Não? Não. Ele ficou triste, abaixou a cabeça e saiu. Saiu? Como assim? Deixou Jesus no vácuo? Eu acho que foi mais ou menos isso. Por quê, tia Mone? A Bíblia fala que aquele jovem era muito rico e ele era muito apegado aos seus bens materiais. E era isso que estava tirando o céu dele. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não pode ser rico, tia Mone? Não, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente tem mais amor do que ao próprio Jesus. Tem que colocar Deus em primeiro lugar.
Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, a gente não vai ficar trocando coisas. Você sabe que tem muita gente que é simplesinha, gente pobre que nem tem muito dinheiro, mas que também não vai herdar o reino dos céus. Por que não? Porque também ama mais as coisas do que a Deus. Peraí, explica um pouquinho melhor isso, tia Mone. O que eu preciso explicar para vocês é o seguinte, crianças. Esse texto da Bíblia, essa história da Bíblia, ele nos ensina que a gente tem que cuidar com o que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Sejam os brinquedos, sejam os desenhos, sejam os amigos, qualquer coisa que a gente coloque acima de Deus, A gente tá errado. exatamente, é Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas, Vos serão acrescentadas. Esse é o verso, tia Mone? não, o verso é outro. O verso diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro? Lembra do resto? Aí está o teu coração. E ele fica em Mateus 6, no versículo 21. Isso mesmo. Crianças, temos que cuidar para não ser criança tipo passarinho quero-quero. Passarinho, quero. O que é isso? É um passarinho que tem por aí que ele só canta assim, quero. Entendi. Então a gente não precisa querer tudo que a gente vê na frente, né? Sim, a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, mostrar para as outras pessoas Jesus, dar aos outros aquilo que eles precisam. Sim. E essa forma a gente vai estar mostrando para Deus também que a gente está colocando Deus em primeiro lugar. Que legal. Então agora vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos. Querido Deus, nos ajude a sempre colocarmos Jesus em primeiro lugar em nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, pessoal. Um feliz sábado, tia Mone. Feliz sábado, Eloá. Feliz sábado, pessoal. Dá um beijinho? Obrigada. Tchau. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Então, nesse momento, demos início ao nosso culto de adoração com o hino 470, O Senhor está aqui. Em pé, por favor.
Nesse momento temos a nossa oração inicial, que a Tainá vai fazer. E aqueles que pudermos é colocarmos de joelhos. Oremos. Senhor, agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse sol. Agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez aqui na nossa igreja. Senhor, pedimos para que sejamos um instrumento da Tua Palavra, que possamos levar sempre o Teu amor, Tua alegria e a esperança a todos os lugares. Senhor, não deixe que outras pessoas nos desanimem. E pedimos que, quando estivermos desanimados, o Seu Santo Espírito venha habitar entre nós. Senhor, agradecemos pela vida, pela saúde. Pedimos pelos nossos familiares. Pedimos pelo pregador de hoje, pelos dízimos, pelas ofertas. E que não desanimemos. É isso que te pedimos e agradecemos. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: por que votos são importantes? Um dia, Marta estava na igreja e o pastor realizou uma cerimônia de renovação de votos. Ele aproveitou a oportunidade para incentivar os membros a serem fiéis, não apenas aos seus cônjuges e na guarda do sábado, mas também em outras áreas da vida, como na devolução do dízimo e nas ofertas dadas como uma porcentagem da renda. Marta ficou um pouco intrigada quando o pastor sugeriu fazer um voto para retornar uma porcentagem fixa de sua renda como oferta. Ela então perguntou a Jack, que foi quem lhe deu estudos bíblicos. Por que devo fazer um voto para ofertar? Não posso simplesmente dar quando meu coração se sentir motivado ou quando vejo que existe um projeto digno de ser apoiado? Bem, você realmente acha que seu coração é confiável? E antes de responder, você se lembra do que Jeremias 17:9 diz sobre o nosso coração? Eu não. Diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Não podemos simplesmente confiar em nossos sentimentos ou impulsos para fazer o que é certo, sabe? Entendi. Ellen White também nos diz algo semelhante. Verdade? O que exatamente ela diz? Ela diz que, se somos controlados pelo impulso ou mera simpatia humana, podemos parar de dar se nossos esforços são pagos com a ingratidão, por exemplo. É por isso que devemos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de abnegação e de sacrifício próprio do Salvador. Faz sentido. Sabe, votos ou promessas feitos diante de Deus são como portas que decidimos abrir em nossas mentes, pelas quais o Espírito Santo entrará e trabalhará para substituir o coração originalmente egoísta por outro purificado, disposto a dar, baseado em um princípio fixo, mas de acordo com o padrão de Deus. Não é o voto em si que nos faz dar, mas é o seu milagre em nosso coração, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Acho que devo orar sobre isso então. Seria uma boa ideia. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, convide o Espírito Santo para substituir o seu coração egoísta, de pedra, por um coração humilde, disposto a agir de acordo com o plano de Deus. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Por amor.
tudo vem de ti, Jesus mantenedor. Venho a ti ofertar meu viver, meu coração, devolver o que pertence a ti, Senhor. Mesmo sem eu merecer, peço a Deus o teu perdão, tua paz, o teu amor e salvação. Então, para darmos seguimento ao nosso culto dessa manhã, teremos o privilégio, o prazer de trazer para compartilhar conosco, né, a palavra nessa manhã, nosso querido irmão Leocardi, João Leocardi. É um prazer. Queremos saudar os nossos irmãos e amigos que nesta manhã estão aqui louvando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom a gente rever os irmãos. Alguns a gente vê seguidamente, outros passam mais tempo. Meu irmão José Marafiga fazia algum tempo que eu não via. Irmã Ângela, é uma alegria vê-los aqui. A gente já se conhece desde 97, se não me falha a memória. E a gente pode encontrá-los firmes na fé. O Jefferson e a Aline, todos os dias a gente se vê. Passo na frente do trabalho deles, dou uma buzinadinha para eles, aí tudo bem, tudo animado, dando na bênção, né? E a gente fica feliz por isso. Estamos aqui, irmãos, nesta manhã, para agradecermos a Deus, para louvar o nome de Deus. O nosso Deus tem sido, assim, tão bom com a gente, tem nos ajudado em todas as áreas da vida. E nesta manhã também, eu não falei, está minha filha aqui, que mora em São Gabriel, né, com o genro, estão nos visitando, é uma alegria, né, tê-los conosco também e adorando o nosso Deus. E a Jennifer, vocês já conhecem, ela está na central, né? Então são motivos especiais que nós temos, né, para louvar o nosso Deus. Eu gostaria muito, assim, irmãos, de agradecer, né, o carinho de vocês, as intercessões. Sabemos que os irmãos oraram por nós, oraram pela minha esposa, aproximadamente 20 dias, mais ou menos, no hospital, 17, coisa assim, aproximadamente 20 dias, né? Ela fez uma carinha ali, 20 não, né? Mas foi uns 15, 17 dias, né? Não foi fácil para a gente, mas estávamos confiantes, né, no poder de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, irmãos, é um Deus dos impossíveis, né? Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. E um certo dia ela estava na consulta e o médico foi bem direto, né, e disse a ela: a senhora vai fazer a cirurgia, a senhora sabe que a senhora pode ficar na mesa? E ela levou um susto.
preocupada e comentava em casa, mas nós temos um Deus todo-poderoso. E hoje ela está aqui, irmãos, nós louvamos a Deus, ficamos... a gente teve um susto, não é mesmo? E na mesa, quando ela estava fazendo a cirurgia, realmente quase que aconteceu que o médico havia profetizado, né? Mas o nosso Deus é maior. Né? E nós louvamos e agradecemos a Deus e também as orações dos irmãos. Muito obrigado mesmo. A gente não tem como retribuir, irmãos, né, as suas orações, mas sabemos que o nosso Deus, oramos por isso, que Deus possa estender as suas bênçãos a todos vocês, a todos os seus queridos, a todas as suas famílias. E eu convido a Leia neste momento, então, para ela cantar. Eu irei ajudá-la aqui. Ela ficou com medo, né? Mas eu venho te buscar. Né? Eu venho ajudá-la. Né? E nós estamos aqui, irmãos, partiu dela. Não partiu assim de mim. E quando ela saiu do hospital, ela disse... Eu não sei se ela vai conseguir, Mauro. Tá. Baixo. Aí ela me falou, olha, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Eu quero cumprir com a missão. Nós temos que fazer alguma coisa por Deus, pela sua obra. Todos sabem, né, irmãos, que eu gosto de pregar, ela gosta de cantar. Então, vamos unir as nossas forças dentro de nossas possibilidades. Vamos buscar, vamos fazer o nosso melhor. Todos nós, irmãos, passamos por desapontamentos, tristezas. E você sabe o que eu estou falando. E isto, irmãos, eu confesso para vocês que... eu estou falando da minha parte, particularmente. Assim, me abalou muito, afetou a minha fé. Mas, graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Temos o apoio dos nossos irmãos e amigos. Eu vou citar um nome aqui, por favor, minha irmã não fique chateada comigo. Mas a Bel está aqui nesta manhã. Um dia, a gente conversou no WhatsApp. Eu abri o coração porque ela é minha irmã. E a gente se conhece já há muito tempo. A primeira vez que eu pisei na terra de Alegrete, eu acho que foi em 88. E lá a Bel estava lá. Né? E de lá para cá a gente foi se conhecendo e tal. Resumindo, irmãos, todos os dias ela me manda lição, os videozinhos da lição, mensagens especiais. E isto, Bel, fez a diferença na minha vida. Muito obrigado. E dessa manhã, em termos resumindo, senão eu falo toda manhã. Eu vou passar para a Leia, tá? Dar o recadinho dela. Jeito especial. Atrás o inimigo está. O que fazer perante tal situação? Moisés percebeu, saiu
confia só em Deus, pois só Ele pode o impossível realizar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer, quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão, enquanto aqui viver, mas Deus promete ao teu lado sempre estar, não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer, quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Tem um jeito especial do impossível fazer, quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Só pra poder te ajudar. Queridos irmãos, os desapontamentos, eu vou falar sobre o desapontamento, tá, irmãos? Eles podem surgir de várias formas. Às vezes acontece de repente, outras vezes nos pega desprevenidos, gradualmente. Normalmente ele vem quando esperamos por algo e outra coisa acontece. Bem oposto daquilo que nós imaginávamos. E quando nossas expectativas não são atendidas, é fácil ficarmos desapontados.
Os cristãos não estão imunes ao desapontamento. Quando você foi batizado, você não foi vacinado contra o desapontamento. Ninguém falou isso para você. Agora você está vacinado, você não vai ter tristezas, você não vai ter decepções, você não vai ter desapontamentos. Você vai ter uma vida de rosas. Ninguém falou assim. Um membro da igreja que realmente deseja trabalhar para Deus, mas sente como se tivesse pouca oportunidade de servir na igreja, pode ser desapontado. Um membro da igreja que espera ter um cargo na igreja e é qualificado para aquela posição, mas é preterido por alguém notavelmente menos qualificado, ele pode sentir-se desapontado. Mas como? Eu estou há mais tempo na igreja, estou melhor qualificado, mais preparado, e agora como que chega alguém e ocupa o lugar que eu poderia ocupar, sendo que eu estou há mais tempo e melhor preparado? Podemos ficar desapontados conosco mesmos, com os outros, ou com resultados de circunstâncias inesperadas. A questão fundamental não é se o desapontamento virá ou o que causa. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós sempre vamos ter desapontamentos. A realidade é essa. Agora, irmãos, a questão é o seguinte: como lidar com ele? Como lidar com o desapontamento? Isto é importante nós aprendermos. E nesta manhã, irmãos, nós vamos abordar. Não é difícil cultivar um espírito cristão quando as coisas vão bem. Não é difícil ser cristão quando tudo está bem. Você está tranquilo, você tem o seu trabalho, não é mesmo? Você está bem financeiramente, não está faltando nada na sua casa, você está um bom relacionamento com a sua família, com os filhos, esposa, esposo, com o patrão, com a patroa, enfim. Aí tudo se torna mais fácil. É muito mais difícil quando as nossas expectativas não são atingidas, certo? Vamos abrir a palavra de Deus e descobrir 4 maneiras de lidar com o desapontamento a partir da vida do apóstolo Paulo, e 2 maneiras de não lidar. O primeiro princípio é este: quando você estiver enfrentando desapontamentos, porque as suas expectativas não ficaram atingidas, não foram atingidas, concentre-se novamente, pergunte a si mesmo: será que Deus está preparando algo especial aqui e eu ainda não entendo? Fale com Deus, interrogue a Deus. Será que Deus tem algo melhor? Há momentos em que precisamos de uma mudança em nossas perspectivas. O apóstolo Paulo, certamente, teve que mudar a sua perspectiva muitas vezes. Em Atos, no capítulo 16, vemos as esperanças de Paulo serem desapontadas. Imagine vocês o apóstolo Paulo e a necessidade de mudar, um novo rumo, um novo método. Vamos abrir então a nossa Bíblia no capítulo 16 de Atos, no verso 6. Ali já começa a história de Paulo, né? A sua vivência ali com o desapontamento.
E diz assim, ó, e percorrendo a região, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ali tem uma palavra difícil, eu estou com algumas dificuldades, irmãos, de pronúncias, então eu não falei, não pronunciei, tá? Mas ali nós podemos ver, passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles, provavelmente, irmãos, eles estavam indo para Éfeso. Que decepcionante, que preocupante, não é mesmo? A Ásia estava precisando do Evangelho. A sua mente, irmãos, estava totalmente ali focada na Ásia. Todos os preparativos. A cidade estava precisando do Evangelho, as suas grandes cidades estavam adiante deles. E aí o Espírito Santo os proibiu de pregar lá. Aí vem-nos uma pergunta, irmãos, não parece estranho? Não parece fazer sentido algum? E no versículo 7 ali, ó, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E quando chegaram a Mísia e tentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Ao norte de sua rota na Turquia e além. Irmãos, vejam, eu imagino que Paulo estava não apenas desapontado, mas imagine vocês, todos os preparativos. E aí chega no local, aí de repente é impedido de realizar a sua obra. Mas confuso quando chegou a Troade, ele estava perplexo. O que ele deveria fazer depois? Portas que ele achavam que estariam abertas, estavam totalmente fechadas. Eu já fiz bastante obra evangelística, irmãos, a gente é impactado, né? E realmente é maravilhoso. Eu imagino assim que Paulo, né, irmãos, estava assim a mil. É o que ele gostava, ele se realizava a sua vida, né, levando a palavra de Deus às pessoas. E foi em Troade que, de acordo com o verso 9, vocês podem ler aí, o Espírito Santo revelou a vontade de Deus. Paulo, ele tinha um planejamento. Deus tinha outro. O Espírito Santo veio e revelou a Paulo. Um homem da Macedônia estava em pé, ele rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Em Atos 16, 9 e 10. Vocês podemos ver aí, irmãos, que mudou a rota. E ele pensava em ir para um lugar. O Espírito Santo mostrou para ele que ele devia ir para outro. E quando Paulo estava explicando para a igreja de Corinto o que havia acontecido, ele descreveu desta forma: quando cheguei à cidade, em 2 Coríntios 2,12, a Troade, para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. E ali então o apóstolo Paulo, né, Deus abriu aquela porta de oportunidade para ele pregar o Evangelho. Ele sentiu-se em casa. Aí ele pôde realizar a sua obra. Deus fechou a porta para as cidades na Ásia, não é mesmo? Mas escancarou as portas para as cidades na Europa, e Paulo acendeu o fogo do Evangelho em Filipos, Tessalônica, Atenas, e também Corinto. Olha que maravilha, irmãos. E a mensagem do Evangelho se espalhou. E o continente europeu inteiro foi abraçado por Deus através do seu servo. Que benção.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele é uma inspiração. A gente começa a estudar a sua vida, ver a sua obra, a gente fica assim impactado. E aqui, meus queridos irmãos, está o ponto. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma porta maior. Tenha certeza disso. Eu creio, irmãos. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma maior. E eu não vou deixar para outro dia, mas eu tive uma experiência, irmãos, que realmente aconteceu isto comigo. Deus abriu, profissionalmente falando, Deus abriu uma grande porta. Pense em Daniel, um adolescente cativo em Babilônia, que influenciou uma nação e levou Nabucodonosor à conversão. Pense em José no Egito, não é mesmo? Que foi traído pelos próprios irmãos, e ele impactou o império inteiro. Quem mais que nós poderíamos lembrar aqui, irmãos? Martinho Lutero, não é mesmo? Após o seu julgamento, quando parecia que seu ministério havia acabado, ele foi levado ao castelo, e lá na solidão, da floresta alemã, traduziu o Novo Testamento para a língua do alemão médio. Ele realizou mais em seu chamado cativeiro do que jamais poderia imaginar. Lá em circunstâncias difíceis. Pense no apóstolo Paulo, isto aqui, irmãos, é fantástico, preso por causa de sua fé em Roma. O que aconteceu com ele? Redirecionando as lentes da vida para testemunhar para a casa de César. E aqui vem-nos um conselho, irmãos, para nós. Os mais jovens podem levar para o resto das suas vidas. E os de mais idade pode também alimentar isto. Quando uma porta se fecha, redirecione as lentes da vida. Deu para entender? Quando uma porta se fecha, redirecione as lentes da vida. Não vamos ficar ali chorando, churumingando, reclamando. Vamos o que, irmãos? Redirecionar as lentes da vida. Pergunte-se, o que Deus está fazendo aqui? Ele está preparando algo especial, porque Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Algo especial tem pela frente. Quando você se sentir desapontado, quando você se sentir desencorajado, quando você se sentir encurralado, bloqueado por todos os lados, faça o quê? Procure uma porta aberta. Quando os seus sonhos forem arruinados, os seus planos falharem, quando a esperança se esvaziar e o futuro parecer sombrio, procure a porta aberta. Sempre tem uma solução. Podemos cair, mas podemos levantar. Os cristãos, irmãos, eu aprendi uma frase com um pastor, conversando com ele, isso aqui há pouco tempo. Eu perguntei a ele, pastor, como que o senhor está? Tudo bem, João, tudo bem. O senhor está gostando do local, do novo distrito? E ele me respondeu, João, tu sabe, né? Pastor é que nem gato. Aonde cair, tem que cair de pé. Traduzindo, o cristão, irmãos, é que tem que ser que nem o gato. Quando cair, tem que cair de pé. E temos que ser confiantes. Confiantes no poder de Deus. Não é mesmo? E orientar a nossa vida. E aqui, irmãos, nos diz o seguinte. O apóstolo Paulo enfrentou o desapontamento com a capacidade de reorientar a sua perspectiva. Às vezes, irmãos, no nosso trabalho, alguma coisa não dá certo.
nós temos que reinventar, criar alguma coisa. Se está fazendo uma faculdade, lá uma prova, não deu certo, não tirou aquela nota que precisava, então vamos reorganizar as coisas, reorientar. O segundo princípio para enfrentar o desapontamento é a capacidade de ajustar as suas expectativas e realizar as suas prioridades. Quando Deus abre uma porta, não significa que todos os problemas estão resolvidos. Não tem aquele ditado, irmãos, cada dia tem que matar um leão? É assim. Cada dia um novo desafio. Eu falando essa semana, ontem, numa brincadeira, e eu e os rapazes que me ajudam, e um deles, patrão, muitas vezes, só pensar na segunda-feira dá um frio na barriga. Tem que recomeçar tudo de novo. Eu digo, a vida é assim. E ali eles levando tudo na esportiva, né? E uma vez, irmãos, enfrentando uma freira, visitando, né, uma freira em São Borja, eu era colportor, e ela dizendo, João, vamos para a festa. Eu pensei, que festa? Acho que a irmã, bebeu. Não, João, vamos para a festa, o nosso trabalho está na hora. Né? Então, irmãos, fazer da nossa vida uma festa. E tem uma expressão na Bíblia aqui, irmãos, que talvez eu leia para vocês, né, que a nossa vida deve se tornar como uma dança. Eu até achei estranho, né? Mas fala. Se não me falha a memória, nos Salmos, a gente vai ver. Tá? Então, irmãos, quando Deus abre uma porta, não significa que todos os problemas estão resolvidos. Significa que o Espírito Santo está lhe dando uma oportunidade em comum. Quando o apóstolo Paulo e a sua pequena equipe composta por Timóteo, Silas e o doutor Lucas, não é mesmo? Chegaram a Filipos, em pouco tempo eles tiveram sucesso evangelístico. Em pouco tempo. O que aconteceu? Lídia diz que uma empresária próspera e toda a sua família foram batizados. E uma garota escrava veio a Jesus e o carcereiro romano e sua família formaram ali o núcleo da igreja recém-plantada. E aproximadamente 10 anos depois, Paulo escreveu para os crentes em Filipos de uma prisão romana. Palavras de coragem, palavras de incentivo, para que eles continuassem firmes. E o livro de Filipenses, irmãos, é frequentemente chamado de a Epístola da Alegria, porque desde a prisão, Paulo escreve, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, Filipenses 4:4, pode ler aí da sua Bíblia para você ver. Alegre-se sempre no Senhor. Mas como vou me alegrar se eu estou cheio de desapontamentos, tanta tristeza, na minha vida dá tudo errado, nada dá certo. E ele realinhou as suas prioridades. O apóstolo Paulo, ele ajustou as suas expectativas. Note como ele explica a situação em Filipenses 1:12 a 14. Vocês podem ler aí. Tá? Continuando aí Filipenses 4:4, aí você volta um pouquinho, no capítulo 1, os versos 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o processo do Evangelho. Sabemos que ele foi preso, não é mesmo, irmãos? E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha aí, irmãos, que bênção. Vez deles ficarem de braços cruzados, que nada, aquilo ali foi uma injeção de ânimo, para eles pregarem mais a palavra do Senhor. E Paulo realinhou as suas prioridades, ele afirma, veja por que razão da minha prisão eu tive uma oportunidade de impactar o centro da civilização em Roma, e o evangelho até penetrou na guarda do palácio.
Em segundo lugar, meus colegas têm sido mais fervorosos em proclamar o Evangelho e tiveram um sucesso incrível. Que benção. Eu quero fazer um pedido para vocês aqui, irmãos. Nós estamos com um projeto evangelístico. Nós temos um condomínio que são 110 famílias. E nós estamos preparando o nosso livrinho evangelístico lá, irmãos. E queremos para cada família desse condomínio, cada família receber a mensagem de Deus. E hoje nós ainda comentamos, eu e a Lei, impactar o povo, né? E há momentos em que Deus diz, olha aqui, irmãos, eu estou guiando você em uma direção diferente da que você pensava. Meus queridos, talvez esteja acontecendo isso com você. De repente você não quer aceitar, mas de repente Deus está dizendo, eu estou guiando você em uma direção diferente do que você pensava. Então, realinhe suas prioridades para ouvir a minha voz e seguir a minha liderança. E Deus está dizendo assim, eu endireitarei os teus caminhos, deixa comigo. Apenas me obedeça. Aqui está o terceiro princípio para lidar com o desapontamento. Redirecione as suas energias. Não fique aí sentado, faça algo. Não se afunde na lama da autopiedade. Não comece a se concentrar naquilo que aconteceu com você, levantando dúvidas sobre por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Irmãos, nós somos tentados, irmãos, a passar por essa experiência aqui que eu acabei de falar, a ser invadidos pela dúvida, a desconfiar de Deus. Então está falando assim, não fique aí sentado, não fique aí dando de coitadinho, você não é um coitadinho não. Aqui está então o terceiro passo que nós vimos. E tem um texto, irmãos, de Ellen White, na Ciência do Bom Viver, na página 474, que diz assim, ó. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Resumindo, irmãos, lá na eternidade, nós vamos saber por que eu passei por tal situação, por que você viveu tal situação, é o que está falando aqui. E diz mais assim, irmãos, ó, veremos, olha aqui, irmãos, que fantástico, veremos que as orações, na aparência desatendidas, e as esperanças frustradas, têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Deu para entender? Aquela oração, a minha oração não passou do teto. Eu oro, mas não tenho resposta. Você vai ter essa resposta sim lá na eternidade. Vai ser esclarecido para você. Tenha paciência. Não é mesmo? Eu também tenho algumas interrogações, irmãos. Mas agora, lendo isto aqui, estudando, parece que eu fiquei mais tranquilo, mais calmo. Agora tem esperança em Jesus. Esperar nele. E quando o apóstolo foi colocado na prisão em Roma, ele não brincou de pôr a culpa. Ele redirecionou as suas energias para o quê? Para pregar o evangelho, fazer alguma coisa, estar ocupado, não ficar remoendo a situação que ele viveu lá na cadeia. Teria sido muito fácil para Paulo culpar os outros por seu destino. Para começar, foram as ações dos líderes da igreja que o levaram à prisão. Pessoas boas, às vezes, cometem erro. Líderes excelentes, às vezes, se confundem. Veja, irmãos, abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 21. Capítulo 21, vamos ler alguns textos. Atos capítulo 21.
21:15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Aí no verso 18, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Agora, quando você tem o pastor Tiago e todos os anciãos, deve ser a voz de Deus, certo? Não necessariamente. Paulo dá um relatório das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo entre os gentios, mas havia um problema. Que problema? A liderança da igreja ouviu algo sobre Paulo, não é mesmo? E o que eles fizeram? Foi alegado que ele estava ensinando os gentios a quebrar a lei de quem? De Moisés, nos versos 21, aí na sua Bíblia você pode ver. E então ele foi instruído a levar 4 homens ao templo para serem circuncidados, de acordo com os costumes dos judeus. Paulo cedeu ao julgamento da liderança da igreja e, como resultado, os judeus legalistas, não é mesmo? Descaracterizados, as suas ações acusaram-no falsamente. E, em consequência, o que ele foi? O que aconteceu com ele? Foi preso. A liderança da igreja deu um bom conselho a Paulo. Aí vem a pergunta, de maneira nenhuma, mas aqui está a coisa incrível. Paulo não fala uma palavra sequer contra aqueles que erroneamente lhe pediram para seguir os costumes judaicos. Ele não falou mal de ninguém. Não falou da liderança. O que ele fez? Ele redirecionou as suas energias para ministrar aonde quer que Deus o conduzisse. Bom, se não dá aqui, vai ter outro lugar. E foi o que aconteceu. E quando você está decepcionado e seus planos parecem não dar certo, meus queridos, Deus tem outro plano. Fixe isso na sua mente. De repente você pensou alguma coisa, mas não deu certo. Tenha certeza, Deus tem outro plano. Paulo tinha essa sensação constante da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus. Ele tinha na sua consciência, assim, irmãos, a genialidade da causa de Deus. Ele foi cativado por uma visão de alcançar os perdidos aonde quer que Deus o colocasse. Essa era a sua prioridade. E o serviço era mais importante do que a posição. Então, queridos, vem-nos um conselho para nós. Permita que os seus desapontamentos se tornem insignificantes à luz do chamado de Cristo para ministrar, servir e abençoar os outros. Você existiu... Lá nos anos 80, irmãos, tinha um senhor na central de Porto Alegre. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas era Neves. E ele escreveu um livro, Alegria de Servir. Então, irmãos, nós vivemos para servir. Permita que a visão de Cristo para a sua vida ofusque as circunstâncias da sua vida. Você é especial para Deus. Ele tem um lugar para você. Que bênção. Todos têm o seu valor. Todos para Deus têm o seu lugarzinho. Guardado. Ele lhe deu dons para o serviço dele. Não vamos enterrar os nossos dons, né? Não vamos. E quando as portas se fecharem, e quando o desapontamento vier, procure portas abertas, redirecione suas energias para as novas oportunidades de serviços para os quais Cristo conduz. Repense o que tem valor para você. Concentre nas coisas que realmente são importantes. Nos julgamentos da vida, o apóstolo Paulo certamente refletiu na declaração de Jesus. De todos os lados. Esse é um texto que eu gosto muito, irmãos. Vamos lá em 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 4. Me chamou a atenção aqui a oração da jovem Tainá, né? Tainá. Senhor, ajuda-nos para que nós não venhamos desanimar. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, difíceis, às vezes você sente vontade de chutar o balde, não é mesmo? Em várias áreas da vida. Não suporto mais. Estou cansado, estou exausto. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, vamos lá. Todos encontraram? O poder de Paulo vem só de quem? O que o título aí diz aí em negrito na sua Bíblia? Vem de quem, irmãos? Ei, irmãos, não estão acreditando, né? Não deu para tomar um de jejum, irmãos? Eu tomei um suquinho de mamão com manga lá. Para ter força, irmãos, para falar com vocês desta manhã. O poder ali, irmãos, eu gosto assim, irmãos, eu não sou solista. Solista é minha esposa, tá, irmãos? Eu não sou. O poder de Paulo vem de quem, irmãos? Vem só de Deus, né? Vem de Deus. E ali, o verso 7 diz assim, ó, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O verso 8, irmãos, quem está falando aí? Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados. Está muito fraco, irmãos. Eu queria ouvir mais forte esse negócio aí, tá, irmãos? Irmãos, nós temos que ser mais vibrantes, irmãos. Nós não podemos ser, nós somos gaúchos, né? Gaúcho tem que ser firme e forte. Parece que estamos fracos, desanimados. Né, tia Rose? Não, né, tia Rose? Né, irmãos? Irmãos, é o seguinte, nós, irmãos, nós temos que ser mais vibrantes na nossa fé. Parece que a gente passa uma imagem assim que a gente não acredita. Mal abre a boca. Não, irmão, nós temos que estar motivados, animados. Porque senão, irmãos, a hora que a coisa ficar difícil mesmo, se nós não tivermos preparados, nós vamos desanimarmos. Tá? De todos os lados, irmãos, somos pressionados, mas não desanimados. Ser pressionado, irmãos, é ser o quê? É ser atribulado. Você entendeu? A palavra para desânimo é estar devastado emocionalmente, ou até mesmo assim, irmãos, abatido. O apóstolo, ele continua, ficamos perplexos, mas não desesperados, estamos incertos. Olha aqui, irmãos, estamos incertos, e deixa transparecer mesmo. A resposta que muitas vezes a gente dá, não tem certeza, isso aí é incerto, isso aí não vai dar certo. Não é mesmo? Confusos, nos questionando, mas não desencorajados ou completamente perdidos sem saber o que fazer. Somos perseguidos, o que quer dizer, irmãos? A palavra significa assim, ó, rodeado, mas não forçado, capturado, atacado, abandonado. Imaginou você? E Paulo tinha esse senso eterno de que qualquer circunstância em que ele se encontrasse, Cristo jamais o deixaria. Cristo jamais o abandonaria. E foi esse senso de presença eterna de Cristo que o sustentou. Se ele não tivesse esse senso, irmãos, ele não teria passado por tudo que ele passou. Ele teria ficado no meio do caminho. E se nós também não tivermos este senso, não é mesmo, da presença eterna de Cristo, aí vai ficar difícil. O livro de Salmos reflete isso provavelmente melhor do que qualquer outro livro da Bíblia. Vamos ver ali, irmãos, Salmos 30, os versos 8 a 12. Tá? Eu estou dando uma apressadinha aqui, porque eu acho que eu já estou meio avançado, né? Então, nos versos, ali tem um dos versos que diz assim, ó, mudaste o meu pranto em dança, que eu falei no início.
Servimos a um Jesus que pode transformar o nosso pranto em dança, em alegria. Um dia todos os nossos sonhos desapontados, esperanças frustradas e aflições desta vida parecerão nada à luz da eternidade. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena suportar. Valeu a pena eu lutar. Você vai estar lá na eternidade, vai estar ao lado de Jesus, Jesus da sua presença, você com Jesus, andando com Ele todos os dias, você pisando na Nova Jerusalém, pisando no ouro, só alegria, só felicidade, cuidando do jardim, né, Jefferson? Que bênção! Aí você vai olhar para trás. Aquilo lá que eu passei não foi nada diante do que eu estou usufruindo hoje. Amém, né, irmão? Irmão Euclides, homem de Deus, né, irmão? E lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o apelo urgente de Paulo àqueles que estão enfrentando o desapontamento ou estão passando por alguma provação: não perca o seu senso de perspectiva eterna, não perca, irmãos, o seu foco na Nova Jerusalém. Sonhe em entrar pelos portais da cidade santa, sendo recebido pelos anjos, pelo Papai do céu. Imaginou você? Não é mesmo? Não perca o seu foco. Permita que as circunstâncias o leve a uma confiança e fé mais profundas. Permita que o Espírito Santo modele e molde o seu caráter por meio da experiência de sua vida. Apenas mais 2 princípios eternos que precisamos seguir. 2 dicas para não fazer. Muitas pessoas têm uma ótima memória para as coisas ruins. Não vamos alimentar isto. Deus tem memórias longa ou curta. Leia Hebreus 8:12. Deus quer que você tenha uma memória curta para os seus pecados, ok? Uma memória curta para os erros dos outros. Às vezes nós focamos muito nos erros dos outros, ver os problemas dos outros, não é mesmo? Deus não quer que você se demore nos erros dos outros. E eu digo mais, irmãos, não sejamos cristãos corvo. Eu aprendi na comportagem que tem o comportor carrinho de mão. Né, tia Rose? Me ajuda a lembrar algum aí, tia Rose. Se tu lembras. Tá? Mas nós estudamos vários, irmãos, o comportor corvo, o comportor carrinho de mão e vários outros. Mas eu quero ficar com o irmão corvo, o adventista corvo. Vou ser bem claro, taxativo. Tá, irmãos? O que eu quero dizer com isto? Exalte as qualidades uns dos outros. Não fique olhando os erros, as falhas. Mas sim as qualidades, o que o irmão tem de bom, o que ele pode fazer, fortalecer esse lado. Nem todos são iguais, mas todos têm o seu espaço, todos têm o seu valor, não é mesmo? Uma memória curta para os nossos próprios erros, uma memória curta para a dor que os outros nos causaram. Olha aqui, irmãos, isso é duro. Eu tive uma experiência agora, irmãos, uma memória curta para a dor que os outros nos causaram. Tive uma experiência muito sofrida, agora há pouco tempo, não fiquei uns 15 dias, horrivelmente ruim. E eu digo mais, irmãos, pensamentos e até, assim, não cristãos, em relação a uma pessoa. Mas graças a Deus, irmãos, Deus está purificando, está lavando, né? Estou me sentindo leve. E se ficarmos pensando em nossos desapontamentos, perderemos a porta aberta da providência de Deus e a alegria das coisas novas que Ele fará em nossas vidas. E aqui, irmãos, algumas pessoas têm uma memória fraca para as coisas certas. Então, irmãos, agradeça a Deus por a sua bondade, pela sua grandeza, por sua graça. Agradeça a Deus pelo seu poder, agradeça a Deus pelo dom de Jesus. Né? Seja grato, gratidão e gratidão. Né? Nesta semana eu expressei a gratidão a um cliente.
Irmãos, e as pessoas, elas não estão acostumadas, né? Com certas atitudes de reconhecimento, de gratidão, elas ficam impactadas. Mas nós somos o que, irmãos? Nós somos diferentes, somos o povo de Deus, sermos gratos, aquelas pessoas que nos ajudam, né, que nos apoiam, não é só financeiramente não, mas com palavras. Irmãos, eu sem palavras, quantas mensagens, irmãos, tenho recebido dos irmãos aí, há um bom tempo, irmãos, 3, 4 anos. E às vezes você está lá no fundo do poço, aí de repente você pega aquela mensagenzinha ali, você lê, você nasce de novo. Eu só tenho a agradecer, gratidão, gratidão. Obrigado, irmãos, pelo carinho de vocês. Obrigado por aqueles momentos que vocês tiraram, irmãos, para orar pela minha esposa, por nossa família. Obrigado mesmo. Obrigado aos anciãos dessa igreja que estão nos dando a oportunidade de estar aqui, irmãos. Eu estava esperando essa oportunidade para agradecer, louvar a Deus, expressar a nossa gratidão, o carinho de vocês, a nossa gratidão a Deus, a esse Deus do impossível. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Que as bênçãos de Deus, irmãos, sejam estendidas nas suas casas, aonde você desejar. Essa é a minha oração. A Leia tem uma, finalizando, tá, irmãos? A Leia tem outra música, né, mãe? Tem? Eu vou ter um encontro. Ela fica um pouco nervosa, né, irmãos? Mas o Papai do Céu ajuda. Ele faz a diferença. Né? Vocês sabem, né, irmãos? Ela está andando, mas ela não enxerga. Tá? E ela sempre me dizia assim, como que eu vou cantar agora se eu não enxergo? E eu tenho dificuldades para decorar, como que eu vou decorar as minhas músicas? Eu quero cantar. Irmãos, Deus fortalecendo a sua memória, né, mãe? Esta luta perdi, na batalha sofri, fui abatido. Vejo meus pés, minhas mãos, feridos estão. Sem tuas armas lutei, caí. Como sou, mas tu és o Deus do impossível. Não sarei a guerra sem tuas armas. Eu te quero à frente das batalhas, sendo meu Senhor e capitão. A vitória está em tuas mãos. Minha espada, meu escudo, é teu poder. Restaura minha vida, refaz a minha história, reconstrói meu mundo, me ergue do pó, estabelece a minha fé, me faz vencer por ti, tudo que perdi, podes me a minha história,
Vamos colocar em pé para orarmos? Grande Deus, grande Pai poderoso que estás nos céus. A nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, por esta manhã de sábado. Por reencontrar aqui, Senhor Deus, a Tua igreja, os Teus filhos reunidos, animados, focados na pessoa de Jesus. Pai querido, se alguém está triste, está desapontado por algum motivo, que o Senhor venha ser a força, o refúgio, a fortaleza. E nunca venhamos, Senhor Deus, perder o foco. Um dia queremos estar contigo na eternidade. Abençoe aqui, Senhor Deus, a Tua igreja, os jovens, as crianças, a todos. E continue sempre focados na pessoa de Jesus. Continuamos sendo, Senhor Deus, uma família, uns orando pelos outros. E a nossa gratidão, Senhor Deus, a todos, em nome de Jesus. Amém.